Muito bom. Doutor, para a gente concluir aqui, qual que é o caso de cura mediúnica mais impressionante que você tem na sua história? Se é que você já não contou no episódio anterior? Olha, mesmo que eu tenha contado, aprendizado é repetição, né? Uhum. O fenômeno mais importante que eu vi acontecer foi com um professor meu. Lembra? Quer que eu cite novamente a história? Pode citar, ou se você quiser citar uma outra que também tem essa mesma... Porque daí a pessoa assiste o episódio anterior, que essa história do seu professor é bem importante Eu também. tive várias, né? Eu não sei se eu falei também de uma paciente que eu tinha operado com câncer de mama e que foi levada a uma dessas reuniões. Metástases ósseas em todo o esqueleto. E foi colocada no leito. E o Frederico saiu, João Pedro, o líder da falange médica do Frei Luís, até onde ela estava. E eu estava do lado do leito. A entidade deixou jorrar sua luminescência sobre a paciente e também de uma ampola de poderosa energia eletromagnética que trazia em sua mão e que deixou jorrar também a luminescência sobre o corpo dessa paciente. Tamanha era a luminescência que era possível ver os ossos do carpo e do metacarpo, por transparência, de onde deduz que alguma forma de esqueleto com ele se materializa. E num determinado momento a entidade começa a conversar com outra entidade que nós não víamos, mas ouvíamos a voz, pelo fenômeno da voz direta. A entidade materializa tão somente a laringe. Se a laringe não estiver iluminada ou solidificada, você não vê, mas ouve a voz, como se a laringe fosse um microfone. Poupa-se energia em benefício dos enfermos, não precisa da materialização completa do corpo da entidade. Deu para entender? Bem, o diálogo entre essas duas entidades, uma materializada e outra pela voz direta, era em inglês fluente. Tamanha era a velocidade de inglês que eu não estava conseguindo acompanhar. Mas uma palavra, as duas entidades repetiam insistentemente. Wonderful, 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 wonderful. Eu estou sentado do lado do leito e estou perguntando para mim mesmo, o que pode haver de tão maravilhoso nessa paciente tão grave? Câncer de mama, eu já operei 1 ano atrás, agora está com metástase todo o esqueleto? Eles estão elogiando? Palavra, boca fechada. Eu nunca me dirigi à entidade. O problema era quando a entidade se dirigia a mim e eu consegui controlar minha curiosidade, a ponto de ser divertido. Bem, terminou o tratamento, João Pedro volta para dentro da cabine, se desmaterializa. Naquele momento inesquecível, eu estava vendo 4 dos mais fantásticos fenômenos descritos pela ciência da mediunidade. A materialização do espírito, a bioluminescência astral, produção de luz por um ser vivo, bioluminescência, o fenômeno da voz direta, quando você não vê a entidade, mas ouve, e o fenômeno da xenoglossia, quando a entidade fala línguas desconhecidas do médium. Falam até línguas mortas, como aramaico antigo e latim. A primeira oportunidade que eu tive, eu perguntei ao Frederico, o que tinha de tão maravilhoso com aquela paciente tão grave, hein? Que o João Pedro e a outra entidade se manifestavam pela voz direta. Paulo César, isso é para todos nós, cara. Todos nós vamos, daqui a algum tempo, todos nós vamos passar por algum distúrbio de saúde. Todo mundo sabe disso. Que quando chegue no nosso momento, que nós não lembramos desse exemplo. Porque esse distúrbio pode ser mais ou menos profundo e pode, inclusive, nos levar a uma desencarnação. Paulo César, eles estavam elogiando a forma como ela estava aceitando a prova da sua doença. Ela não estava blasfemando contra Deus, ela não estava criticando os médicos, acusando os médicos. Tudo que a medicina de vocês tem a oferecer, ela estava aceitando resignada e tranquilamente. E esse comportamento estava trazendo um grande benefício para o seu espírito imortal. Que quando chegue no nosso momento, nós nos lembremos desse exemplo. O fenômeno da voz direta também é outra coisa fantástica. A primeira vez que eu ouvi esse fenômeno, eu ouvi a voz de Frei Luís. Era impressionante a dificuldade da entidade se manifestar. A dificuldade de ela falar.
É como se você tivesse mergulhado dentro d'água. Vai tentar falar dentro d'água? Talvez com algum equipamento eletrônico você conseguisse, mesmo assim é muito difícil. Entidade ultra evoluída tem que abaixar a sua vibração para mergulhar num meio denso como o do nosso. E aí eu vi a voz de Frei Luís pela primeira vez, pelo fenômeno da voz direta. Eles acoplam a laringe a uma trombeta de alumínio pintada com tinta fosforescente. Você vê a entidade, a trombeta subir na escuridão, está com tinta fosforescente, desce e acopla o bocal menor entre as cortinas. A entidade materializa a laringe, acopla no bocal menor e a voz da entidade é amplificada. E você grava. Fantástico. É impressionante.